Atenção, senhores professores. 5 minutos para o término da lição. Atenção, senhores professores. 1 minuto para o término da lição.
Feliz sábado. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Que alegria, não é verdade? Que alegria podermos estarmos aqui reunidos, adorando o nosso Deus. Adorando o nosso Deus. Para isso precisamos ter reverência, evitarmos estarmos conversando, falando alto e com o pensamento na adoração. E esse momento nós queremos agradecer a todos que estão aqui. Washington, seja bem-vindo, querido. Ao casal que está lá atrás e a todos que fazem parte dessa igreja, todos sejam bem-vindos à casa do Senhor. Que Deus abençoe a todos e possamos sentir a presença do Espírito Santo nos renovando as nossas forças e a nossa fé. Que Deus abençoe. Muitos vieram para ver aquele homem Gabriel. Não havia explicação para um carpinteiro ter tanto louvor da tem nos olhos o poder de qualquer coração. Ele está unido ao Pai e fala de amor. Ele vem em nome do Senhor. Poder em teu nome, Jesus, a esperança em teu nome, Jesus. Temos força em teu nome, Jesus. Bendito Jesus, pois tu és o Senhor. Quando nos vem
desilusões e a nossa vida se desfaz, mesmo em meio a tanta dor, ainda existe a paz, crendo no nome do Senhor. Esse nome de Jesus, poder e força produz. Ele traz a eterna paz, Ele é a eterna luz, há poder no nome de Jesus. Poder em teu nome, Jesus, a esperança em teu nome, Jesus, temos força em teu nome, Jesus. Bendito és tu, Jesus, pois tu és o Senhor. Teu nome será louvado para sempre. Criador, Redentor e Rei. Poder em teu nome, Jesus, a esperança em teu nome, Jesus, temos força em teu nome, Jesus. Bendito és tu, Jesus. Bendito és tu, Jesus. Bendito és tu, Jesus. Pois tu és o Senhor. Tu és o Senhor. Amém. Nós queremos encerrar a escola sabatina, mas também apresentando a vocês os desafios que nós temos como igreja. Nós somos da ação missionária, está aqui o irmão também, e nós tivemos um grande desafio, né, por esses dias. O ano passado, ou esse ano já está abrindo mais, né, o leque, e nós somos desafiados a trabalhar, não apenas orar, trabalhar, pregar o evangelho. E uma das maneiras que nós temos como igreja hoje, atualmente, para pregarmos o evangelho, é através dos pequenos grupos. Pequenos grupos facilitam muito a nossa vida para com nossos vizinhos e até familiares, né? Então, é uma estratégia para que nós possamos alcançar mais pessoas por quem Cristo morreu. Então, eu convido a todos vocês a se engajarem em um pequeno grupo. Aqueles que tiverem interesse de ser líder, procure a Eunice, que ela é a coordenadora do PG.
para que vocês possam iniciarem um PG onde quer que vocês queiram. E hoje, e assim, nós possamos trabalhar em prol da causa de Deus. Nós temos poucos estudos bíblicos, né? 4 estudos bíblicos que deveriam ter muito mais, mas mesmo assim, nós também convidamos a todos vocês, quem quiser ser dupla missionária também possa nos comunicar, que a gente arrume estudo. Nós estamos aqui, né, irmão Severino, para apoiar toda a igreja que necessite de se engajar, né, nesse projeto missionário. Projeto missionário, né, se precisar de ajuda para a gente, né, fazer visita, faremos visita às pessoas que estão dando estudo. Tá bom? A semana passada, um irmão nosso querendo dar um estudo bíblico, estava com dificuldade, né, nos comunicou para que a gente visse uma pessoa dupla para poder ir, né? Então, nós estamos aqui para isso, para ajudar a formar, a ver a melhor dupla para irem até as pessoas. Bom, meus irmãos, a Escola Sabatina não termina aqui, a gente vai apenas dar uma pausa, tá bom? Dar uma pausa, que no próximo sábado todos estão convidados a comparecer aqui novamente para que possamos dar continuidade ao nosso trimestre, amém? Que está muito lindo, falando a respeito de família, né? E agora, com muito entusiasmo, nós vamos cantar o hino do nosso inário, né? O 330, e todos fiquem de pé, amém? Som. Eu quero trabalhar por meu Senhor, confiante em seu poder e seu amor. Vou orar e trabalhar e ocupado sempre estar na seara do Senhor. Trabalhar e orar fielmente na seara do Senhor. Meu anelo é orar e ocupado sempre estar na seara do Senhor. Eu quero cada dia trabalhar, escravos do pecado libertar e levá-los a Jesus, nosso guia, nossa luz, na seara do Senhor. Trabalhar e orar fielmente na seara do Senhor. Meu anelo é orar e ocupado sempre estar na seara do Senhor. Eu quero ser obreiro de valor, confiante no poder do Salvador. E quem queira trabalhar achará também lugar na seara do Senhor. Trabalhar e orar fielmente na seara do Senhor. Meu anelo é orar e ocupado sempre estar na seara do Senhor. Amém. Oremos. Santo, santo, eterno Deus, obrigado, Senhor, por mais a Escola Sabatina, que também fique gravado em nossas mentes e nossos corações. Abençoe, Senhor Jesus, o segundo horário, o horário do culto divino. Abençoe, Senhor, o mensageiro, que o Espírito Santo o ilumine. Perdoe todas as nossas faltas, nossas transgressões. Em nome de Jesus, amém.
Bom, feliz sábado a todos. Agora é o momento dos avisos. Agora, o nosso primeiro aviso, como de sempre, é a oferta dos amigos da Novo Tempo. Então, essa oferta Novo Tempo são ofertas que são voluntárias, tá? São ofertas voluntárias. Pode ser doadas de qualquer valor, sempre doando no envelope do dízimo, sendo registrado, tá? E no próximo sábado é o dia dessa oferta. E no próximo sábado também teremos o vídeo de testemunhos de pessoas que foram alcançadas através da TV e Rádio Novo Tempo. No próximo sábado, dia 10 de julho, o segundo sábado do mês. E lembrando que é com o código 22 Edifica. O nosso próximo aviso é o Projeto Edifica, tá? E enfatizando cada vez mais para vocês que a nossa igreja de Areias vai ser a próxima igreja a ser reformada depois da igreja de Socorro. Então, os irmãos que não contribuíram para o Projeto Edifica com valor mínimo de R$20, comecem a contribuir. E também vamos assistir o vídeo da reinauguração da Igreja do Córrego da Gameleira. Vamos todos assistir o vídeo. Olá, irmãos, eu quero agradecer a vocês pela ajuda, a oferta que vocês deram para nós aqui da Igreja Adventista do Córrego da Gameleira. Essa oferta de carinho através do projeto Edifica. Hoje nós estamos felizes porque estamos inaugurando uma nova igreja através de vocês. Que Jesus abençoe cada um de vocês. Olá, irmãos, venho aqui agradecer a todos em nome da Igreja do Córrego da Gameleira, pela nossa igreja que está reformada, uma igreja nova, onde vocês vão poder ver. Venho agradecer que vocês continuem contribuindo com a oferta do Projeto Edifica, porque como a nossa igreja tem outras igrejas a ser reformadas e para a honra e glória do Senhor, estamos felizes. Obrigada. Pronto, irmãos. Relembrando
a vocês, a oferta Edifica é com o código 23 e quem quiser doar pelo aplicativo SEVMI também pode também doar para o Edifica. E antes de passar para o próximo aviso, a irmã Eunice, o Maná já pede que o Maná já começou no dia 5 de agosto, através do call center. Então, os irmãos, quem quiser fazer a renovação da assinatura da Escola Sabatina para o ano que vem, procure a irmã Eunice para tirar as dúvidas com ela. O nosso próximo aviso agora é o livro A Última Chamada. Tá? A Última Chamada. E o bando está meio desatualizado, mas, infelizmente, na compra da Última Chamada, não ganha mais esse brinde, tá? Esse livro agora tem que comprar por fora, quem quiser adquirir, o maravilhoso Poder das Plantas. E o livro A Última Chamada também reduziu o valor. Então, quem quiser comprar esse livro A Última Chamada, qualquer dúvida que vocês tiverem, procura a irmã Ângela. Na compra desse livro, A Última Chamada, que foi escrito pelo pastor Alejandro Bulhon, você já está contribuindo para o projeto Edifica. O nosso próximo aviso é em outubro, no dia 30 de outubro, Impacto Esperança 2021. Então, os irmãos, não esqueçam dessa data, marque essa data, evite marcar qualquer compromisso para esse dia, porque é o dia da gente fazer a entrega desse livro nas ruas, no dia 30 de outubro, Impacto Esperança. O nosso próximo aviso, Jesus, Restaurador da Vida, que acontece toda quinta-feira às 7 horas da noite. É pelo Zoom. Tá? Então, os irmãos o pastor vai distribuir esse link pelos grupos da igreja. Quem tiver algum amigo seu que for um ex-adventista e que não é adventista, repasse esse link para essa pessoa participar desse estudo bíblico ministrado pelo pastor Jeanson, que acontece toda quinta-feira às 7 horas da noite. Nosso próximo aviso, Quebrando o Silêncio, é um programa que vai acontecer este mês, que vai acontecer no dia 28, com o tema desse ano, Socorro para a Família, que vai abordar sobre o abandono, suicídio, abuso e violência. O que fazer quando a ameaça está dentro de casa? É o tema desse ano 2021, que todos os irmãos se envolvam e participem. Continuando do aviso Quebrando o Silêncio, quem quiser comprar a camisa do Quebrando o Silêncio, que é a camisa lindíssima, com design bonito, o valor está por R$30. Quem quiser adquirir essa linda camisa, procure a irmã Ângela, que ela é líder do Ministério da Mulher. Nosso próximo aviso. Hoje, na igreja do IPCEP, teremos a reunião de coordenadores, líderes e novos líderes de PG. Essa reunião vai acontecer hoje na modalidade presencial. Será na igreja do IPCEP, horário às 3 horas da tarde. E enfatizando aqui, se alguns dos irmãos se sentirem o desejo, a vontade de ser um dia o líder de pequeno grupo, participe dessa reunião que o pastor Jeanson está ministrando um treinamento dessa parte, para quem quiser um dia ser um novo líder de pequeno grupo. Nosso próximo aviso. Hoje, na Igreja de Areias, teremos o JA Distrital. No horário das 3h30 da tarde. Tá? Hoje é o JA Distrital na Igreja de Areias. O tema desse JA é Quem és tu na fila do pão? Então, todos os irmãos estão convidados a participarem deste belíssimo JA. E mais outra coisa, o aviso também para os líderes.
Que se algum líder de departamento tiver algum aviso para passar na comunicação, para mim, no caso, que eu sou a diretora, me manda aviso até sexta-feira, até 5 da tarde. Me mandem no privado, tá? Não, por favor, não mandem mais mensagens assim num grupo dos oficiais. Quem tiver algum aviso, passe para mim no privado. E lembrando, até sexta-feira, às 5 horas da tarde. O nosso último aviso é o horário dos cultos presenciais na Igreja de Areias. Sábado, às 9 da manhã. Quarta, às 19h30. E domingo, às 18 horas, ou seja, 6 horas da tarde. E quem não é inscrito no canal da Igreja de Areias, se inscreva-se no nosso canal para assistir às nossas lives. E o pregador de hoje será o irmão Washington Luiz, da Igreja do Janga, Maraguape. Que Deus abençoe o senhor e que o Espírito Santo lhe ilumine. E que todos tenham um feliz sábado. E nesse momento teremos o testemunho de fidelidade com Provar e Vede. E vede, história de hoje, surpreendido pela paixão.
esse é o meu louvor, minha gratidão. Quero ofertar e devolver a Jesus. Bênção sem medida, bênçãos de amor. Quero entregar tudo em fim de coração. Esse é o meu louvor, minha gratidão. Quero ofertar e devolver a Jesus. Quero receber o Espírito em mim. Posso ver o céu a chover, bênção sem fim. Mais uma vez, feliz sábado. Nesse momento, chegou um momento de agradecer a Deus pelo dia das ofertas. Nesse momento, vamos orar. Querido e amado Deus, obrigado porque o Senhor nos dá força, nos dá capacidade dia a dia. Obrigado por o Senhor abençoar cada família aqui representada. Obrigado pelo nosso emprego, nosso trabalho. Que o Senhor também possa abençoar aquele que está desempregado, que o Senhor possa abrir a porta de emprego para eles. E assim ser fiel a Ti, trazer o pão de cada dia para a sua mesa e ser fiel a Ti. Nos abençoa cada um de nós, que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Bom dia, igreja. Feliz sábado. Nesse momento, desejo para vocês umas boas-vindas para adorar o nosso Deus. E sejam bem-vindos. E quero também pedir que o mensageiro dessa manhã seja iluminado pelo Espírito Santo. E nós vamos louvar o nosso Deus com o hino número 10. Ao som da música, fiquemos em pé. Número 10. Convido os irmãos a ficar de pé. Louvemos o Rei, glorioso Senhor. Oh, vamos cantar seu eterno amor. Escudo seguro é seu grande poder, e sempre seus filhos está a defender. Falemos de Deus, da graça tem paz, do grande Senhor, do céu, da terra e mar, que forma a chuva, o vento e a luz, a forte tormenta, o teu poder traduz. Cantemos ao teu cuidado por nós e demos ao Pai louvor em alta voz. Louvemos, louvemos ao bom Criador, amigo sincero, fiel e redentor.
Amém. Amém. Aquele que puderem se ajoelhar, se ajoelhe que nós iremos orar a Deus. Oremos. Bondoso Deus, graças te damos, meu Deus, por essa manhã de sábado. Graças te damos pelo que já vivemos aqui, nesse bom e santo lugar. Já estudamos a tua palavra, já louvamos o teu santo nome, já nos colocamos em tuas mãos e nós temos certeza que o Senhor dos altos céus nos contemplou nesta manhã. Neste momento, queremos mais uma vez entregar as nossas vidas ao Senhor e te pedir, meu Deus, que o Senhor continue a estar conosco nesse segundo horário, nesse momento em que a tua palavra logo em breve irá ser aberta. Que teu Espírito Santo, Senhor, use o nosso pregador dessa manhã como um instrumento poderoso em tuas mãos. Eu sei que cada um de nós somos sedentes da tua palavra e necessitamos dela. E eu sei que nessa manhã, pelo poder do teu Espírito Santo, o Senhor irá falar aos nossos corações. Então, desde já te agradecemos, é o que te oramos em nome de Jesus. Amém. Sinto a presença do Senhor neste lugar, seu poder e sua graça, seu amor. Posso ver em cada face sua beleza irradiar. Sinto a presença do Senhor neste lugar. Amém. Neste momento, iremos ouvir um louvor. Há tanto tempo eu ando triste, vivendo a vida por viver. Mas hoje vim a este tempo, porque entrei não sei dizer. Sentei num canto ali no fundo, tentei cantar, tentei sorrir. Um sentimento tão estranho me deu vontade de sair. Foi quando tu então mudou. Sente vontade de Deus no ar. Sente sua mão em minha mão. Sente vontade de chorar. Agora Jesus me chama, eu não consigo levantar. Estou tremendo como
comovido, mas faltam forças pra lutar. Senhor, estou tão fraco. Senhor, em luta estou. Senhor, não tenho forças, mas vou. Agora Jesus me chama, eu não consigo levantar, estou tremendo e comovido, mas faltam forças para lutar. Senhor, estou tão fraco. Senhor, em luta estou. Senhor, não tenho forças, mas vou. Bom sábado a todos, que a graça e a paz do nosso Deus habite no meio de nós, amém? E todos sejamos abençoados por mais um sábado na presença de Deus, por mais uma semana que passou, por mais uma semana de lutas, por mais uma semana de glórias, de sucessos, de trabalho e de vitórias, né, Rose? De vitórias. Quero agradecer aqui o convite do nosso amigo irmão Eduardo. É muito bom rever essa igreja depois de alguns anos. Fiquei sabendo que vai ter uma reforma aqui geral e que lá para dezembro, quando eu voltar para visitar vocês de novo, já vai estar tudo em ordem. Eduardo trabalhou comigo lá no Colégio Adventista do Arruda, assim como também a professora Rose está lá também. E é um prazer rever esses rostos que a gente tanto tem carinho. Eu me lembro que eu vim aqui em 2010. Se não me falha a memória, foi 2010, foi o último sábado de 2010. Fiquei um pouquinho preocupado quando falaram que ia ser gravado esse negócio aqui pelo YouTube, porque eu não consigo ficar quieto. Eu ando para um lado, para o outro, quando estou falando, já tem sábado até que eu chego lá no final da porta. Aí o Eduardo disse para mim, não, você vai ter que ficar ali, ó, aqui nesse quadradinho aqui, você não pode sair disso aí não. Então, o nosso abraço também, o nosso carinho àqueles que estão em casa, que não puderam vir e que estão acompanhando a gente através do YouTube. Que Deus nos abençoe. Os meus filhos não puderam vir, né? A Júlia está viajando, o João está lá também, pertinho de casa. E eu queria somente fazer uma correção, porque foi anunciado que eu era da igreja do Janga. Janga Evanilson, tá? Lá do Colégio do Arruda. Eu hoje faço parte da igreja de Maranguape 2. Uma igreja muito aconchegante, muito com irmãos maravilhosos, fervorosos, animados. E estou muito feliz na igreja de Maranguape 2, a quem eu mando meu abraço também, a igreja de Maranguape 2, do distrito de Maranguape. Queridos, abram suas Bíblias no livro de Lucas. Livro de Lucas, capítulo 6. Eu não sei se já aconteceu com você, mas acontece muito comigo. Às vezes a gente está lendo a Bíblia. Tá? A igreja tem projetos que eu conheço desde pequenininho, desde a infância. O ano bíblico. Quem aqui já fez o ano bíblico? Levanta a mão. Além do ano bíblico, agora nós temos um projeto que é um capítulo por dia, que dura aproximadamente 3 anos e um pouquinho, que chama-se Reavivados por Sua Palavra. Mas nós temos um sério problema, uma questãozinha, que é, quando a gente está lendo a Bíblia, a gente às vezes passa por alguns trechos da Bíblia que nós julgamos que não tem tanta importância assim, que não tem tanta serventia. E a gente tende, então, a pular aquele texto
achando, aquilo aqui é uma leitura um pouquinho chata, é uma leitura um pouquinho que não vai trazer nenhum benefício para mim, eu vou pular. Isso acontece muito com as genealogias. Quem aqui sabe o que é genealogia? Fulano gerou Cicrano, que gerou Beltrano, que teve tantos filhos e filhas e morreu. Aí fulano gerou Cicrano, e são genealogias. A gente tende então a pular essas partes. Eu tenho um sermão que fala, o texto bíblico é exatamente a genealogia. Hoje não é genealogia, a gente vai ler um texto, mas que também é um monte de nome. Tá? É um monte de nome e a gente vai tirar a mensagem dessa manhã desse texto, dessa parte. Lucas capítulo 6, versos 12, 13, 14, 15 e 16 diz assim: Naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Outra tradução diz, passou a noite inteira orando a Deus. Esse era Jesus, estava orando a Deus. Para quê? Para no dia seguinte escolher os 12 apóstolos. Entenda a diferença entre apóstolos e discípulos. Discípulos é de uma maneira geral. Todos os seguidores de Jesus, inclusive eu e você, somos discípulos do Mestre, discípulos de Jesus. Apóstolos são dentre os discípulos pessoas especiais que foram chamados então para uma função de serem enviados para pregar o Evangelho. Jesus tinha que chamar os apóstolos no dia seguinte. Tinha que escolher os 12. E aí ele passa a noite inteira orando a Deus. Eu pergunto para você, Jesus, Deus Filho, é Deus ou não é? Ele passa a noite inteira orando a Deus, por quê? Será que Jesus não sabia já de antemão quem serviria para entrar no time dos 12? Para estar ali na equipe que seriam os responsáveis, então, para pregar o Evangelho? Sim ou não? Claro que sim. Mas aqui ele deixa um exemplo para cada um de nós. Sabe que exemplo é esse? Antes de uma grande decisão, gaste um grande tempo em oração. Você pode repetir comigo? Antes de uma grande decisão, gaste um grande tempo em oração. Está pensando em mudar de casa, mudar de cidade? Estava conversando com o Eduardo ali, ele falou sobre isso. Está pensando em mudar de cidade, ir para outro lugar, talvez, não sei. Antes de uma grande decisão, gaste um grande tempo em oração. Você está aí, de repente, pensando em trocar de emprego, não sabe se aquele emprego está insatisfeito, o chefe pega no pé e a coisa está meio ruim. Antes de uma grande decisão, gaste um grande tempo em oração. Aí eu olho para os jovens, os adolescentes da igreja, né? Aí de repente pensando aí, o que é que eu vou ser quando crescer? Eu faço medicina, eu faço direito, eu faço engenharia, ou vou para a área veterinária, e enfim. Antes de uma grande decisão, gaste um grande tempo em oração. E os casais de namorados aí pensando em casar, olhando para o lado assim, querendo encontrar a pessoa especial. É tão bom quando a gente encontra a pessoa especial, não é não? Mas antes de uma grande decisão, o que é que você faz? Gaste um grande tempo em oração. Foi esse o princípio que Jesus deixou quando ele passou a noite inteira orando a Deus, dando como exemplo para cada um de nós, porque tinha pela frente de manhã já uma grande decisão. E o verso seguinte diz assim: E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles. Eu paro o texto de novo para fazer um comentário. Pensa comigo. A função aqui dos apóstolos era pregar o evangelho, não somente ali na Galileia, de onde eram a maioria dos apóstolos. Aliás, 11 eram galileus, apenas um era israelita, judeu. Mas pensa comigo. A gente tinha aí a missão de pregar não apenas para aquela localidade, mas para o mundo inteiro conhecido da época. E Jesus escolhe 12. Ele não poderia ter escolhido mais gente? A missão era tão grande. Eram as pessoas que seriam responsáveis para pregar o evangelho, fazer que o evangelho fosse difundido, fosse propagado e que chegasse até nós nos dias de hoje. Um mundo que tem hoje uma multidão gigantesca de pessoas, e Jesus escolhe apenas 12 pessoas.
Ele poderia ter escolhido 70 ou talvez 120, um batalhão para enviar de 2 em 2, mas ele escolhe apenas 12. Sabe qual que é o princípio disso aí? Quando a gente estuda a Bíblia, queridos, a gente tem que desenvolver a curiosidade. Por que isso? Por que aquilo? A gente não pode apenas ler. Ler, não vai te servir de nada. Tem que estudar, se perguntar, senso crítico. Por quê? O professor sabe que é senso crítico, né, professor? A gente tem que desenvolver isso. Por que somente 12? Veja, Jesus veio para ser o rei de Israel, para ter uma nação específica que, sabe, tivesse ali com ele o tempo todo. Mas o povo de Israel o rejeitou. Quantos eram os líderes do povo de Israel? 12. Quantos eram os patriarcas? 12. Quantas eram as tribos? 12. Sabe o que Jesus está dizendo com isso? Mudam as pessoas, porque me rejeitaram. Mudam as pessoas. Aqueles que não me aceitarem, não querem, tudo bem. Mudam as pessoas, mas os meus planos não mudam. Os planos de Deus continuarão os mesmos. Foi por isso que ele escolheu 12. Foi por isso que ele olhou assim e disse: eu quero dar um recado aqui para aqueles que não me aceitaram, aqueles que me rejeitaram. Mudam as pessoas, mas os planos de Deus não mudam nunca, porque Deus não muda. Os planos que Deus tem na tua vida não vão mudar nunca. Nós somos falhos, nós somos fracos, nós somos pecadores, a gente dá um trabalho enorme, mas Deus tem planos na tua vida e não vão mudar. Às vezes a gente fica triste olhando o quanto nós somos pecaminosos, o quanto nós somos falhos, e a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, mas os planos de Deus não mudam. E aí, então, quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, os quais deu também o nome de apóstolos. E aí vem a lista de nomes que eu falei para você. Tá? Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro e André, seu irmão. Tiago e João. Filipe e Bartolomeu. Mateus e Tomé. Tiago, filho de Alfeu. Simão, chamado Zelote. Judas, filho de Tiago. E Judas Iscariotes, que se tornou traidor. Eu hoje não vou ter tempo de falar dos 12. Porque senão seria uma mensagem muito extensa. Em vez de a gente terminar como vai terminar mais ou menos de 3 da tarde, a gente ia terminar de 6 da noite. Estou brincando, viu, gente? Vocês vão almoçar em casa. Mas vejam, mas talvez a gente consiga falar de uns 4 pelo menos. Eu quero falar para você que em algum momento da sua vida parou e ficou pensando assim: eu sou indigno. Já aconteceu com você? Eu sou indigno, eu tenho pecados graves, eu tenho falhas cruéis de caráter e o que eu estou fazendo na igreja? Tem gente que pensa assim, né? E aí, gente, isso causa um monte de problemas, inclusive a doença do século, que é depressão. E as pessoas vão sofrendo com as suas falhas, com seus erros. E a gente vai mostrar aqui um detalhe desse sermão daqui a pouquinho. Mas eu quero começar, que a gente está começando o sermão agora, falando de alguns desses apóstolos, dizendo uma coisa para você: a gente é pecador, pregador também é pecador, a gente é falho e a gente comete falhas graves. Eu quero aqui, particularmente, comentar com você uma falha minha, quando eu estudei esse texto a primeira vez. Quando eu comecei a olhar, inclusive tem um site que eu li, a vida de cada um dos apóstolos. E quando eu fui ver a escolha que Jesus fez, primeira coisa que eu pensei: passou a noite inteira, Senhor, orando e escolhesse esses? Eu fiquei decepcionado com a escolha que Jesus fez. Estou sendo sincero para você. Por favor, não me tirem daqui agora antes de eu explicar o porquê daqui a pouco. Não me joguem pedras. Entendam o que eu vou dizer daqui a pouquinho. Mas eu fiquei decepcionado com a escolha que Jesus fez.
Obrigado, irmão. A garganta está um pouquinho arranhando mesmo. Uma tossezinha que a gente está trabalhando com ela. Eu fiquei decepcionado com a escolha que Jesus fez. E eu vou dizer a você por quê. Começando falando de alguns deles. O primeiro que foi chamado, não está na ordem cronológica aqui. Mas quando a gente vai estudar, a gente descobre quem foi o primeiro chamado. O primeiro que foi chamado era um jovem, chamado Filipe. Filipe tinha uma característica. E você sabe qual era a característica principal de Filipe? Filipe era incrédulo. Filipe não acreditava que Jesus era Deus. Washington, como é que você pode afirmar uma coisa dessa? Vamos lá. João 1,45 diz assim, Filipe encontra Natanael, e a gente não vai ler agora, mas pode ler em casa. Filipe encontra Natanael e lá e diz assim, olha, nós achamos aquele de quem falam as escrituras e os profetas que Moisés escreveu, Jesus de Nazaré, filho de José. Ponto. Quando a gente escuta Jesus de Nazaré hoje, é uma coisa muito boa, muito bonita. Mas aqui ele não falou Jesus, o rei do universo, o Deus de Israel, o filho do Deus vivo. Não, Jesus era o nome próprio. Nazaré era a cidade de onde ele viera. E filho de José é o nome do pai dele. É como se estivesse dizendo assim, ó, nós achamos aquele, enfim, o Washington, filho do irmão Alonso, lá de Dois Unidos. Só isso. Nome, lugar de onde veio e a filiação. Tanto que ele não enalteceu, que Natanael olha para ele e faz, ué, e pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Porque Nazaré era um lugar que era mal visto naquela época. Talvez, não sei, mas talvez cheio de criminosos. Talvez Nazaré tinha uma vila perigosa. Talvez Uber não entrasse em Nazaré. Com medo, depois de uma certa hora da noite. E aí ele, concordando com Natanael, disse, vamos ver. Foi exatamente assim o encontro de Filipe e Natanael. Filipe não acreditava que Jesus era Deus. E foi o primeiro a ser chamado. Aí eu pergunto para vocês, eu queria que vocês me respondessem com sinceridade e bem alto. Era ou não era perigoso? Era ou não era arriscado ter um incrédulo no meio dos 12? Sim ou não? Não ouvi vocês, sim ou não? O povo de casa também não ouviu vocês, sim ou não? É claro que era. Mas a Bíblia diz que Jesus chamou, amou e aceitou a Filipe do jeito que ele era. Um outro que foi chamado, que a gente pode aqui também falar, é João. João tinha, eu não preciso nem falar muito de João. O apóstolo João tinha uma característica, aliás, duas. Vou falar de duas características de João. A primeira dele é o temperamento dele. Qual que era o apelido de João? Filho do trovão. Irmão, quando a gente é temperamental, quase todo mundo é. A gente é bonzinho, mas quando pisa no nosso calo, a gente fica meio que brabo, é ou não é? Agora, o cara ser temperamental e ganhar apelido de temperamental, filho do trovão, é porque o negócio é sério. Tanto que uma vez as pessoas de uma cidade rejeitaram receber a comitiva, rejeitaram receber Jesus, não poderiam acolher Jesus, e João chega para o mestre e diz assim, Senhor, faz descer fogo do céu e queimar todo mundo aí, homem, mulher, criança, queima todo mundo, Senhor. E Jesus olha para João com amor e diz, João, calma, não é assim não. Vamos com calma. Você entende o problemão aí de escolher João no meio dos 12? Além de temperamental, era ambicioso. Aquela ocasião em que a mãe dele chega para Jesus e diz, Senhor, quando estiveres no teu reino, faz com que um filho meu sente à tua direita e o outro à tua esquerda. Você lembra disso? Tinha um dedinho de João por trás aí. Tinha um dedinho de João por trás disso. Temperamental, com apelido de temperamental e ambicioso. Todo mundo tem que ser um pouquinho ambicioso. A gente tem que correr atrás dos nossos objetivos. Mas quando essa ambição passa dos limites, passa a ser uma doença, passa a ser um problema, passa a ser prejudicial para a pessoa e para aqueles que estão perto dele.
E eu pergunto mais uma vez à igreja aqui de Areias: era ou não era perigoso ter um temperamental ambicioso no meio dos 12, que já era um time pequeno, e queria levar o evangelho ao mundo todo? Era ou não era perigoso, arriscado, sim ou não? Mas a Bíblia diz que Jesus chamou, amou e aceitou a João do jeito que ele era. Outro que eu posso falar nessa manhã também é de Pedro. Engraçado que eu tenho um filho chamado João Pedro. Não é? É João e é Pedro. Mas vamos falar de Pedro agora. Pedro tinha uma característica: impulsivo. Agia sem pensar, falava sem pensar, agia fora de hora, falava fora de hora. Era um atrapalho geral. Não conseguia ficar quieto ou calado na hora certa. As pessoas já não conseguiam falar algumas coisas perto dele. Imagine você, um grupinho reunido, falando sobre alguma coisa importante, que às vezes requer algum cuidado. Aí vai chegando Pedro perto, e as pessoas, cala a boca aí, lá vem Pedro. Era assim. Você lembra quando ele, na hora da prisão de Jesus ali, os soldados chegam para prender, ele puxa a faca e já corta a orelha do soldado. Jesus tem que acalmar ele, pegar a orelha do soldado no chão, colocar no local de novo. Mais um milagre que Jesus faz. Você lembra disso? Impossível. Age sem pensar, age fora de hora, fala sem pensar. Chegou para Jesus um dia e disse: Senhor, olha, esses aí, todos eles podem te trair, mas eu nunca vou te trair, Senhor. Estarei sempre com o Senhor. Jesus olha para ele e diz assim: antes que o galo cante 3 vezes, você vai ter me negado. Queridos, era ou não era arriscado, perigoso, um temperamental, aliás, um impulsivo temperamental era João, um impulsivo no meio dos 12. Respondam para que todo mundo aqui escute. Sim ou não? Mas a Bíblia diz o quê? Que Jesus chamou, amou e aceitou Pedro do jeito que ele era. Como eu disse, eu não posso falar dos 12, porque não dá tempo. Mas eu vou falar de mais um. Eu quero falar de Judas. As pessoas dizem assim: rapaz, esse aí é complicado, porque Judas primeiro não foi nem chamado, ele se ofereceu para entrar no time. Né? Senhor, será que tem uma vaguinha aí para mim? Será que não tem uma vaga aí para eu entrar nesse time aí, nessa equipe aí? E aí Jesus aceitou, né? Recebeu ele de braços abertos. Eu não sei se ele foi o último a entrar no time. Eu não sei se você que é homem aqui, que joga futebol, jovem, quantos aqui gostam de jogar futebol? Eu já joguei muito, viu? Aí depois deram uma bolada com muita força, eu acho que eu engoli. E aí eu parei de jogar, mas eu jogava muito futebol. E tinha um negócio, não sei se existe hoje, ainda na hora de escolher os times, de escolher as equipes, que chamavam antigamente de 0 ou 1, né? Um negócio que você escolhe um, eu escolho outro, você escolhe um, eu escolho outro, naquelas famosas peladas. E, meu amigo, o último a ser escolhido, o negócio era complicado, porque no começo é fácil. Eu escolho fulano joga bola, eu escolho fulano, ou eu escolho esse, eu escolho aquele, e quando vai chegando o último, você tem que pensar bem, porque aquele cara vai fazer a diferença no seu time. Mas pior, o cara é ruim. E aí, rapaz, só sobrou... Foi assim com Judas. E Judas tinha uma característica, eu não quero falar aqui do fato dele ter traído Jesus, isso aí é outra coisa. Mas Judas tinha uma característica, Judas era egoísta. Egoísta. Olha só, tudo eu. Senhor, quando o Senhor sair para resolver suas coisas aí, para visitar os membros da igreja, deixa que eu tomo conta desse pessoal aqui, porque eles são meio iletrados, eles não têm estudo, eles são meio ignorantes, mas Senhor, eu tenho um nível superior, eu sou inteligente, eu sou formado.
Deixa comigo, Senhor. Eu tomo conta da tesouraria aqui do grupo dos apóstolos. Eu vou ser o diretor. Na hora de ir lá na frente para o culto, eu vou pedir o hino, eu vou fazer a oração, eu vou pregar. É como no futebol, a gente cruza na área e corre para cabecear. É mais ou menos assim que era então Judas. Egoísta. Tudo eu faço. Eu corro, eu grito. Eu faço tudo, Senhor. Deixa comigo, nem se preocupa. Se quiser tirar umas férias, deixa que eu vou ser o Jesus deles. Era mais ou menos assim. E eu pergunto para você, era ou não era perigoso um egoísta desse jeito no meio dos 12? Sim ou não? Era, claro que era. Não foi chamado, mas foi aceito. A Bíblia diz que Jesus amou e aceitou a Judas do jeito que ele era. Sabe quando foi que aquela minha decepção, que eu falei para vocês no começo, e pedi que vocês não me estranhassem, porque eu disse que fiquei decepcionado com a escolha que Jesus fez. E fiquei mesmo. Sabe quando foi que essa minha decepção se transformou em alegria, esperança, euforia? Foi quando eu li um texto no livro Desejado de Todas as Nações, página 296, da irmã Ellen White, que diz assim. Olha que texto maravilhoso. Quando Jesus esteve nesse mundo, olha o que a irmã Ellen White escreve. Isso há muito tempo atrás. Quando Jesus esteve nesse mundo, ele não escolheu para serem seus apóstolos, serem seus seguidores, homens santos sem pecado. Não! Mas ele escolheu pessoas semelhantes àquelas a quem ele queria salvar. Olha que profundidade desse texto. Jesus não escolheu pessoas perfeitinhas para fazer parte dos 12 apóstolos, sabe por quê? Porque ele sabia que no ano de 2021, na igreja de Areias, na igreja de Maranguape, na igreja de Dois Unidos, do Arruda, em todo lugar do mundo teriam pessoas imperfeitas. E ele disse, será que tem pessoas imperfeitas em 2021? Deixa eu colocar um imperfeito aqui no meio dos 12. Será que tem temperamentais em 2021? Deixa eu colocar um temperamental aqui no meio dos 12. Será que tem egoístas em 2021 na igreja? Deixa eu colocar um egoísta no meio dos 12. Sabe para quê? Para que quando você olhasse para trás, para o passado da vida daqueles apóstolos, você percebesse, você notasse que tem lugar para você no reino de Deus. Porque se eu, Washington, olhasse para trás e visse que no meio dos 12 só tinha gente perfeita, só tinha gente santinha, sem defeitos, sem pecado, sem problemas, eu hoje, em 2021, certamente olharia para trás e ia dizer, olha a perfeição desses homens. Não dá para mim. Não tem condição para mim. Não tem condição para mim. O que é que eu vou fazer na igreja? Olhando a vida dos 12, perfeita, santa, sem pecado. Mas graças a Deus, que Jesus colocou egoístas, temperamentais, impulsivos, incrédulos. Mas aí eu pergunto para você, será que tem algum Felipe aqui na igreja? Não Felipe de nome, mas um Felipe de atitudes. Não precisa você apontar. Basta você refletir. Às vezes você pode ter outro nome, mas de repente você está agindo como Felipe, incrédulo, age sem pensar. Aliás, incrédulo. Já ouviu tantas vezes a respeito das mensagens bíblicas, mas não acredita? Já ouviu sobre regime alimentar, o que deve, o que não deve se alimentar, o que deve comer, o que é bom para a saúde, o que não é? Já ouviu sobre os 10 mandamentos, inclusive o 4º mandamento com respeito à guarda do sábado? Já ouviu tudo isso? Já ouviu que Jesus está voltando? Já ouviu que o tempo está se acabando, que a oportunidade está se fechando? Ah, mas minha avó me contava isso, minha mãe me contava essa história e nunca aconteceu. Incrédulo. Será que tem algum Felipe ou Filipa aqui na igreja essa manhã? Que está aqui, mas não acredita muito nessa coisa de ser cristão? Deixa eu dizer uma coisa para você. Do mesmo jeito que Jesus chamou, amou e aceitou a Filipe lá atrás, do jeito que ele era, ele também te ama, te chama e te aceita. Do jeitinho que você é. Será que não tem nenhum João aqui? Mais uma vez, não é o João de nome.
O João temperamental, o João ambicioso, aquele que gosta de aparecer, aquele que quando chega quer ser o centro das atenções, temperamental, aquele que nas comissões da igreja, nas reuniões da igreja, dá sua opinião, e se as pessoas forem contra aquilo que ele, não concordarem com aquilo que ele falou, ele já fica revoltado, já fica bravo, e às vezes ameaça até se levantar e ir embora, porque não quer que as pessoas discordem da opinião perfeita dele. Em muitas reuniões de comissão é assim, né, Rose? Deixa eu dizer uma coisa para você. Do mesmo jeito que Jesus chamou, amou e aceitou a João, do jeito que ele era, ele está olhando para você agora e está dizendo: meu filho, eu também te amo, te chamo e te aceito do jeito que você é. Será que não tem nenhum Pedro aqui da igreja de Areias nessa manhã? Olha só. Impulsivo. As pessoas já não te convidam mais para as reuniões sociais da igreja. Para uma hora social, para um passeio, para alguma coisa, porque sabem que você vai chegar lá e vai dar trabalho. Vai ter um aniversário na casa de alguém, as pessoas: rapaz, não vamos chamar Pedro não, porque o cara é complicado, ele vai sair daqui falando, vai sair daqui comentando, vai querer... Já pensou? Já percebeu, ô Pedro, ou você com outro nome, mas que de repente se encaixa nesse perfil? Já notou alguma vez, não, quando você está chegando num grupinho de pessoas, as pessoas mudam de assunto? É outra coisinha desagradável, né? A gente percebe, né? A gente percebe. As pessoas pensam que não, mas quando a gente vai chegando no local, aí a pessoa: ih, rapaz, sabe como é que foi aquele jogo de ontem? Foi legal, tu assistiu, eu assisti. E você percebe que as pessoas não estavam falando sobre isso. É horrível. E aí você já não se sente bem quisto naquele grupinho, naquele lugar. Mas deixa eu te dizer, do mesmo jeito que Jesus chamou, amou e aceitou a Pedro do jeito que ele era, ele também te chama, te ama e te aceita do jeitinho que você é. Agora chegou a parte mais difícil do sermão, ó. Ó a pergunta que eu vou fazer. Será que tem algum Judas aqui nessa manhã? Aí você olha para mim e diz assim: epa, calma aí, Washington. Eu aceito ser Felipe, eu aceito ser João, eu aceito ser Pedro. Mas Judas? Não, peraí, vamos com calma. Querido, querida, esqueça o traidor. A gente aqui hoje de manhã está tratando de características. Eu estou perguntando se tem alguém egoísta aqui. Só isso. Mas me disseram que aqui na igreja não tem nenhum. Tá? Me disseram isso. A igreja de Areia, não. Mas caso tenha, né? Eu não sei, não sou daqui. Caso você se encaixe, deixa eu te dizer uma coisa. Do mesmo jeito que Jesus chamou, amou e aceitou a Judas do jeito que ele era, ele também te chama, te ama. E como te ama? Do jeito que você é. Eu poderia fechar a Bíblia nesse momento, como estou fazendo agora, e terminar o sermão aqui. Porque, aliás, é aqui que termina a maioria dos sermões. Dizendo que, do mesmo jeito que Jesus chamou, amou e aceitou aos apóstolos do passado, independente dos seus erros, dos seus fracassos, Jesus também te ama, te chama e te aceita do jeito que você é. Eu poderia terminar aqui, não era nenhum problema, porque, aliás, é aqui que termina a maioria dos sermões, dizendo isso. Mas sabe, o evangelho seria imperfeito se ele estacionasse aqui, no chamado, na aceitação e no amor. Não era o evangelho. O evangelho, ele, de fato,
te chama. O Evangelho, ele de fato te ama. O Evangelho, ele de fato te aceita do jeito que você é. Mas se eu for chamado, amado e aceito, vai ser muito bom, porque é muito bom ser amado. Ah, como é bom ser amado, como é bom ser chamado, como é bom ser aceito. Mas a história não para por aí. A história não acaba aqui. Porque depois de ser chamado, de ser amado, de ser aceito, nós precisamos ser transformados. Você sabe quando foi que João foi transformado? Tinha passado 3 anos e meio caminhando do lado de Jesus, andando pelas vilas, vendo os milagres, conhecendo Jesus na sua intimidade. Tinha o apelido de quê? Filho do trovão. Brabo, esquentado. Depois de tanto tempo, João olha para Deus e certamente em alguma oração ele diz: Senhor, eu não aguento mais essa característica que eu tenho, está ferindo muitas pessoas, está ferindo a mim também, está me prejudicando, eu não quero mais ser o filho do trovão. Toma de mim essa característica de filho do trovão. E a história diz que João foi o único dos 12 que conseguiu reclinar a cabeça no peito de Jesus. É tão bom reclinar a cabeça no peito de quem a gente ama, é ou não é? Às vezes, um filho, um pai, uma mãe, a gente coloca a cabeça assim, ó. Uma esposa, uma namorada, um esposo, um namorado. Colocar a cabeça assim, ó. Encostar, a gente se sente tão seguro, é ou não é? E João foi o único que conseguiu fazer isso. E olha como Jesus faz mudança nas pessoas quando as pessoas se entregam verdadeiramente a Ele. Que transformação! João, filho do trovão, não é mais conhecido como filho do trovão. João agora ganha um outro apelido. E que apelido é esse? Alguém sabe? O discípulo do amor. Olha só, que mudança! De filho do trovão para discípulo do amor, uma gigantesca diferença. Foi transformado. Tinha sido chamado, tinha sido aceito, tinha sido amado e agora foi transformado. Outro que também foi transformado, Pedro. Esse durou um pouquinho mais. Negou Jesus quando disse que nunca negaria. Senhor, todos esses aí podem te negar, mas eu nunca. E quando o galo cantou 3 vezes, as pessoas olhavam para ele e diziam: olha, esse aí é Galileu, esse aí certamente está com ele também. Não, eu não. Diz que até o vocabulário mudou para poder não ser confundido. Mas saiu dali envergonhado porque tinha prometido para Jesus que nunca o negaria. Mas sabe que coisa interessante eu vejo? É que as pessoas nos julgam. As pessoas nos excluem. Às vezes observam a gente de um jeito diferente e começam a nos tirar de algumas coisas, começam a nos tirar de algumas programações, começam a nos tirar de alguns encontros, começam a nos tirar de algumas reuniões, porque nos julgam. Mas Jesus não faz isso. Jesus não fez isso com Pedro. Olha só, diz que quando Jesus estava caminhando, carregando sua cruz, em algum momento da caminhada no Gólgota, os olhares de Pedro e os olhares de Jesus se encontraram. E diz que naquele momento Pedro esperava, lógico, eu também esperaria, que o olhar de Jesus fosse reprovador, fosse... A gente percebe, as pessoas não precisam às vezes nem falar, a gente olhando para a pessoa sabe o que a pessoa está dizendo para a gente. Aí de repente, Pedro e Jesus, os olhares se encontram
E quando ele esperava um olhar de reprovação do tipo, eu sabia que você não serviria para isso. Eu sabia que você iria me negar. Não foi esse o olhar de Jesus. O olhar de Jesus dizia, Pedro, não se preocupe. Eu te amo. Eu te perdoo. E vou sempre te amar. É por isso que no Inário Adventista tem aquela música que você conhece. Seu maravilhoso olhar, seu maravilhoso olhar, transformou meu ser, todo meu viver. Seu maravilhoso olhar. E foi nesse momento Pedro, que já tinha sido chamado, já tinha sido amado, já tinha sido aceito e agora foi transformado. Você sabe quando foi que Filipe foi transformado? Tinha vivido 3 anos e meio, foi o primeiro a ser chamado com Jesus no seu ministério. Jesus morreu, foi crucificado, morreu, ressuscitou ao 3º dia. E Filipe ainda não tinha sido transformado. 50 dias depois, num dia conhecido como dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo de Deus então desce sobre o povo, e milhares de pessoas num só dia aceitaram a Jesus e foram batizadas naquele dia, o Espírito Santo de Deus também tomou conta de Filipe, e ali sim ele foi transformado. Jesus já tinha voltado ao céu, voltado para o Pai. E ali, Filipe, que tinha sido chamado, que tinha sido amado, que tinha sido aceito, finalmente foi transformado. Mas tem um, queridos, que foi chamado, mesmo se oferecendo, que foi aceito, que foi amado, mas infelizmente, esse nunca foi transformado. Eu estou falando de Judas Iscariotes. Judas representa as pessoas que estarão nas filas da igreja, nos bancos da igreja, participando ativamente dos programas da igreja, das atividades da igreja, que foram chamados, que foram escolhidos pelas comissões da igreja para tomar cargos importantes, que foram amados, mas que nunca foram transformados. Sabe onde estava Judas quando Jesus passa carregando sua cruz? Tinha se enforcado. Seu corpo estava já ao chão, sendo comido pelos cães. A quem você quer se assemelhar essa manhã, queridos? A quem você quer parecer essa manhã? Você quer parecer com Filipe, mesmo com os defeitos da incredulidade? Você quer parecer com João, mesmo com os defeitos do temperamento, da ambição? Você quer parecer se assemelhar a Pedro, que mesmo com os defeitos do seu temperamento, da sua impulsividade, você que foi chamado, amado e aceito, você também quer ser transformado? Esse convite é para você. Ou você vai fazer feito Judas e parar no chamado, no amor e na aceitação e nunca vai desejar ser transformado? Eis o dilema que a gente encontra daqui para frente. Eu não poderia terminar essa mensagem sem antes fazer esse convite para você. Porque você já foi aceito nessa comunidade. Você já foi aceito nessa igreja. Você já é amado por essa igreja. Você já foi chamado por Deus, pela liderança da igreja, para ocupar às vezes cargos importantes na igreja. Quando eu falo cargos importantes, estou falando de todos os cargos. Pode ser qual for. Todos os cargos são importantes. A começar da recepção, quando a gente chega assim, alguém... Entendeu? Então, queridos, entendam. Você já foi chamado, você já é amado, você já é aceito. Mas agora chegou o dia de dizer assim: Senhor, obrigado, porque tu me esperasses até hoje. Obrigado, Senhor, porque um dia, alguém falou de ti para mim e eu estou aqui hoje. Obrigado, Senhor, porque a despeito das minhas falhas, das minhas imperfeições,
Eu fui chamado, eu fui amado, eu fui aceito. E nessa manhã eu estou aqui para dizer que quero ser transformado. E nesse momento eu vou chamar o meu amigo Jean. Ele vai trazer um louvor para a igreja. E se você, por acaso, não tenha vergonha, porque Jesus não teve vergonha de descer do céu, do trono de glória dele, para vir aqui salvar você. Eu te convido para vir aqui à frente, que ao final da música a gente vai orar para que nós todos, inclusive eu, sejamos transformados. Então eu convido você, que durante a música, o Jean vai trazer, você levante de onde você está e você vem aqui à frente e a gente logo em seguida termina com a oração. Deus abençoe cada um de vocês. Sonhei que fui pro céu, um sonho tão real. Nas ruas de ouro eu andei, lago de cristal. Ouvi um coro de anjos e eu também cantei. Foi quando um jovem me tocou, chamou meu nome e eu olhei. Me perguntou: você não lembra mais da igreja do interior? Eu era só um menino ali, você o meu pastor. Você me ensinou a orar e me falou da cruz. Um dia então você orou e aceitei ao meu Jesus. Obrigado por dar-me pro Senhor. Hoje eu estou transformado. Obrigado por dar-me pro Senhor. Hoje eu sou tão feliz. E um rapaz chegou me dizendo: você me trouxe luz. Mostrei um livro a outro alguém falando de Jesus. Jogaram fora o livro, encontrei-o e o li. Jesus tocou meu coração e por isso estou aqui. Obrigado por dar-me pro Senhor. Hoje eu estou transformado. Obrigado por dar-me pro Senhor. Hoje eu sou tão feliz. Um a um foram vindo, formando uma multidão. Vidas ganhas porque amei, tive fé e compaixão. Coisas simples e grandes que a vida ocultou. A terra ninguém viu, mas o céu nos revelou. Eu sei que lá no céu ninguém irá chorar.
mas acho que senti uma lágrima rolar. Jesus então chegou, tocou na minha mão e disse: filho, obrigado por dar teu coração. Obrigado por dar-me pro Senhor. Hoje eu estou transformado. Obrigado por dar-me pro Senhor. Hoje eu sou tão feliz. Obrigado por dar-me pro Senhor. Hoje eu estou transformado. Obrigado por dar-me pro Senhor. Hoje eu sou tão feliz. Hoje eu sou tão feliz. Amém. Muito bom ver que você se levantou do seu lugar. Entendi que vocês não vieram aqui por causa da aglomeração. Não fosse o que eu imaginei isso. Mas olha para quem está do teu lado, que certamente é alguém que você ama muito. Nessa manhã e diz assim: eu te amo e preciso de você para ser feliz. Eu vou fazer o mesmo com você que está me assistindo agora. Eu te amo e preciso de você para ser feliz. Que Deus abençoe a cada um de nós. Que Deus continue a cada dia transformando você, transformando a mim, transformando a cada um de nós. Porque amados, chamados e aceitos, isso nós já fomos. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Querido Deus, maravilhoso Pai, nós te agradecemos porque mais uma vez o Senhor falou e nós te ouvimos. Que o Senhor nos leve em paz para os nossos lares. Que o Senhor nos use e nos transforme a cada dia, a despeito dos nossos defeitos de caráter, dos nossos defeitos de personalidade. Que o Senhor continue fazendo que cada um de nós cresça mais um dia no nosso degrau espiritual. E que possa também um dia nos levar para o céu, para todos juntos contigo, te adorar, te louvar e engrandecer o teu nome face a face. Pai querido, mais uma vez, abençoa a igreja de Areias. Que esses irmãos sejam guerreiros na pregação do evangelho nesse bairro. Que possam ver muitas pessoas entregando suas vidas e o seu coração a Jesus. Nós te oramos e te pedimos essas bênçãos no doce e maravilhoso nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Gostaríamos de agradecer ao Washington, nosso amigo, pela mensagem poderosa. Deus te abençoe. Haverão outros convites, eu tenho certeza que o pessoal vai lhe convidar. Bom, que Deus te abençoe, bom retorno. É Maria Farinha, né? Ele mora em Maria Farinha, frequenta Maranguape, Pertinho do Veneto. Então a distância é grande, tá? Então obrigado mesmo pela mensagem. Lembrando, hoje à tarde a gente tem JA. Não fique em casa, venha para cá. Que hora é, Tiago, JA? Às 3h30, né? 3h30. Então é JA distrital. Então venham para cá, não fiquem em casa, venham aqui para prestigiar o JA, que vai ser distrital, tá bom? E amanhã, 18 horas, nosso culto. 18 horas temos nosso culto amanhã. Que Deus abençoe a todos. Obrigado mais uma vez, Washington. Deus te abençoe e que os anjos do Senhor te protejam.
Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, no amor te promova, na fé te conduza, que Deus te abençoe, que Deus te proteja na senda dirija, me guarde em paz. Amém. Amém. Gosto, se quiser continuar a mensagem, pode continuar, tá chovendo. Ele por ele, para ele são todas as coisas. Que dele